O entregador queria apenas pegar um atalho pela montanha para fazer uma entrega urgente. Sem perceber, acabou invadindo uma pista onde acontecia uma corrida em alta velocidade. A estrada sinuosa estava dominada por vários supercarros que bloqueavam o caminho, andando lado a lado. O tempo passava e ele não podia se atrasar. Decidiu que não iria mais esperar. Pisou na embreagem com o pé esquerdo, acelerou com precisão, trocou a marcha rapidamente. Os movimentos foram suaves e coordenados. Em um instante, a pequena caminhonete pareceu ganhar alma. Ele fez um drift perfeito pela parte interna da curva, raspando o penhasco e ultrapassando 3 carros de corrida de uma só vez. O dono da equipe que assistia à prova ficou completamente atônito. Não conseguia entender como o piloto principal de sua equipe havia sido superado por uma simples caminhonete de entregas. Mais absurdo ainda foi perceber que o veículo, sem intenção alguma, havia quebrado o recorde de volta mais rápida daquela estrada. Antes que alguém reagisse, a caminhonete já havia desaparecido na curva seguinte. Depois de concluir a entrega, enquanto descia a montanha, ele ouviu o grito desesperado de um menino vindo de um carro que passou em alta velocidade ao seu lado. Seu coração disparou. Algo estava errado. Como suspeitava, o motorista era um sequestrador. Sem hesitar, ele acelerou e realizou uma manobra de drift intimidadora, forçando o carro a parar. Conseguiu interceptar o veículo e salvar o menino. A criança, que tinha testemunhado aquela habilidade impressionante ao volante, ficou com os olhos brilhando de admiração. Imediatamente, convidou o entregador para se juntar à equipe de corrida de sua mãe e ajudá-los a vencer uma competição. Ele apenas riu, dizendo que era só um motorista de caminhonete e que não sabia nada sobre corridas. Não levou o convite a sério. Sua única preocupação era devolver o menino são e salvo para a mãe. Mas quando finalmente encontrou a mãe da criança, ficou paralisado. A mulher à sua frente era a pessoa que ele procurava há 6 anos. Tomado pela emoção, ele segurou a mão dela e, com a voz trêmula, contou como havia trabalhado incansavelmente, dirigindo para ganhar dinheiro, sonhando com o dia em que pudesse reencontrá-la e lhe dar uma vida melhor. Ele nem sequer sabia que ela tinha lhe dado um filho tão adorável. No entanto, a mulher afastou sua mão com frieza. Disse que não queria se envolver com alguém que dirigia caminhão de carga. Afirmou que não podia se dar ao luxo de passar vergonha. Em seguida, empurrou o filho em direção a ele, deixou um cartão bancário e foi embora. Quando ele tentou ir atrás dela, a melhor amiga da mulher o impediu. Foi então que revelou a verdade. Em 3 dias, haveria uma corrida decisiva. O adversário era um herdeiro milionário, tricampeão do rally asiático. Se perdessem, a equipe seria dissolvida e a mulher perderia tudo. Desesperado, ele declarou que, mesmo não sabendo correr profissionalmente, poderia ajudar consertando carros e trabalhando duro. Para fazê-lo desistir, a amiga o levou até a pista para mostrar a diferença de nível. Ela mesma demonstrou, dizendo que, mesmo sendo talentosa e treinando por 5 anos, mal conseguia fazer curvas a 80 km/h. Depois, deixou que ele escolhesse qualquer carro para experimentar. Sem nunca ter tocado em um carro de corrida e sem entender aquelas máquinas complexas, ele apontou aleatoriamente para um dos veículos. Assim que pisou no acelerador, o carro disparou como uma flecha, assustando os mecânicos ao redor. Em poucos segundos, o veículo começou a perder o controle violentamente. Um dos pneus chegou a se soltar, estava prestes a bater contra o guardrail. No instante crítico, a memória muscular adquirida ao dirigir caminhão pelas estradas de montanha entrou em ação. Ele girou o volante com força. O carro fez um giro de 180 graus e, em um ângulo quase impossível, deslizou colado ao muro, completando a curva em drift perfeito. Todos que assistiam ficaram de boca aberta. Naquele momento, perceberam que ele não era apenas um entregador, era um talento escondido. Diziam que ele era só um motorista de carga, mas na verdade era um verdadeiro deus das pistas. A melhor amiga da chefe da equipe passou de desconfiada a fã número 1 em segundos. Pediu desculpas e implorou que ele ensinasse aquela técnica milagrosa. O rapaz também estava confuso. Ele só tinha compartilhado um método simples que descobriu dirigindo o caminhão nas curvas. Ele explicou. Primeiro, soltar o acelerador para transferir o peso para a frente, fazendo o bico do carro afundar e aumentando a aderência dos pneus. Depois, aproveitar essa força e deixar o carro deslizar rente ao ápice da curva. Era simples, mas funcionava. No dia da corrida, o clima era sufocante. O cheiro de gasolina e tensão dominava o ar. A dona da equipe estava preocupada. Até que o homem que ela nunca esqueceu apareceu, segurando o filho deles pela mão. Mas a cena foi destruída pelo rugido arrogante de um motor. O rival, o herdeiro rico. Ao ver o motorista de carga, o olhar do playboy congelou. Uma memória de 6 anos atrás veio à tona. Ele reconheceu o homem que arruinara seus planos no passado. Ódio antigo e inveja se misturaram. Ele declarou, cheio de arrogância, que venceria tudo naquele dia. A equipe, os bens e até tomaria a mulher e a criança para si. Como se não bastasse, o patrocinador avisou friamente. Se perdessem, cortariam todo o apoio. A regra era simples, uma disputa pura de velocidade. E tudo seria decidido na temida curva mortal de 180 graus. O herdeiro zombou. Disse que seus pilotos faziam aquela curva a 80 por hora com facilidade. Se o adversário tivesse medo, que desistisse. Primeira corrida, a dona da equipe enviou sua melhor amiga. Ela largou bem e assumiu a liderança, mas foi bloqueada na reta. Quando parecia o fim, lembrou-se da técnica ensinada pelo motorista. Na entrada da curva, fez uma manobra absurda. Funcionou. Ela saiu da curva ultrapassando o rival de forma inacreditável. Os juízes ficaram em choque. A equipe explodiu em comemoração. Até os patrocinadores se impressionaram. O sorriso arrogante do herdeiro desapareceu. Ele decidiu entrar pessoalmente na pista. Segunda corrida. Ele mostrou seu verdadeiro nível. Na curva mortal, acelerou até 120 por hora. A melhor amiga tentou acompanhar, mas a diferença era brutal. O carro perdeu o controle e bateu violentamente na proteção. O herdeiro triunfante declarou diante da dona da equipe que, a partir daquele momento, ela e o filho seriam dele. Ela caiu no desespero. Foi até o motorista para se despedir. Com lágrimas nos olhos, confessou que nunca se arrependeu da noite de 6 anos atrás. Aquele cartão que havia dado a ele continha todas as suas economias. Ela pediu que ele fugisse com o filho, mas para proteger o legado deixado pelo pai, ela tomou uma decisão chocante. Ela mesma correria. Como se o destino estivesse contra ela, uma chuva torrencial começou. O motorista tentou impedir. Alertou sobre o perigo de correr na montanha sob chuva. Mas ela estava decidida. A corrida começou sob o temporal. No início ela conseguiu acompanhar, mas ao entrar na curva mortal, o pior aconteceu. A pista escorregadia fez o carro girar descontrolado, batendo com violência. O motorista correu desesperado e a resgatou dos destroços. Segurando-a nos braços,
Sua última barreira emocional quebrou. Alguém gritou que a equipe já não tinha mais pilotos e que o resultado deveria ser declarado. Então uma voz firme ecoou. Quem disse que não tem ninguém? Ainda tem ele.